composição do parlamento é de suma importância nessas eleições gerais no Brasil. Com uma candidatura popular forte, com Lula da Silva, a direita usa e abusa do expediente de gastar muito dinheiro nas campanhas para formar bancadas parlamentares as mais amplas. Com isso, visam barrar as melhores iniciativas dos governos populares, boicotar as suas ações mais transformadoras numa sociedade ainda tão desigual. Ou simplesmente impedir que esses governos governem, como aconteceu com Dilma Rousseff. E o Brasil ainda precisa de profundos câmbios. Ainda tem fome, favelas, analfabetismo e está no lugar 114 no índice de saneamento básico da ONU. Portanto, nessas eleições, a formação do parlamento será muito decisiva. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação esse novo encontro para buscar decifrar a vida política, cultural, econômica desse imenso país do Sul, que tem uma importância fundamental para a integração latino-americana, pelo seu peso específico, sua tradição, seu alcance. E para nos falar do que anda acontecendo na política brasileira hoje, no momento crucial das eleições, especialmente como identificar tendências, fazer projeções de qual poderá ser o formato do Congresso Nacional na próxima etapa, que isso vai condicionar muito o governo que for eleito, inclusive se for um governo da volta do presidente Lula, como as pesquisas podem estar indicando, isso dependerá muito no seu alcance de fazer política do formato da composição desse Congresso. E aqui nós temos como convidado um dos grandes especialistas brasileiros em entender a atividade parlamentar no Brasil, que é Dr. Antônio Augusto de Queiroz. Ele foi diretor do DIEAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, um órgão surgido lá atrás com um grande trabalho prestado, e hoje é um renomado consultor político. Muito boa noite, Antônio Augusto de Queiroz. Bem-vindo. Boa noite, Beto Almeida. É uma satisfação participar do Latitude Brasil, um programa da Telesul, que dialoga a respeito dos principais temas de interesse do povo brasileiro e da América Latina. Bom, eu começaria te perguntando, nós vimos nas últimas legislações, mesmo nos governos progressistas e depois em governos de corte mais conservador, uma presença muito forte, muito determinante do parlamento brasileiro, às vezes condicionando, limitando e até desestabilizando, como foi no caso da presidenta Dilma, derrubando o seu governo. O que é, no momento, o caminhar das eleições podem indicar sobre o que pode ser o novo Congresso brasileiro? Pois é, Beto, nós estamos aí há menos de 45 dias das eleições gerais no Brasil, em que o povo brasileiro terá a oportunidade de renovar um terço do Senado e toda a Câmara dos Deputados, além de eleger presidente da República, governadores, Assembleias Legislativas, etc. Então, uma eleição muito importante, uma eleição que vai sinalizar muito o que esperar do futuro do Brasil nos próximos anos. Você bem mencionou, o Congresso brasileiro tem uma postura muito conservadora, tem uma presença de direita muito forte, e desde as jornadas de 2013, em que a direita brasileira se organizou para derrubar um governo de esquerda de então, da presidente Dilma, né? Desde essa época, essas forças de direita têm conseguido eleger bancadas expressivas no Congresso Nacional e bancadas que a gente pode considerar liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão, portanto, neoliberal,
e atrasada em relação aos direitos humanos, ao meio ambiente, e, portanto, um grupo de parlamentares muito insensível às demandas, aos interesses da população de um modo geral. E é uma gente que vem se apropriando aceleradamente do orçamento público para fazer política em favor do mercado e não em favor do povo brasileiro. Então, é uma oportunidade importante no sentido de reduzir a presença desse tipo de visão no parlamento brasileiro. Mas não vai se conseguir eliminar, porque nos últimos 4 anos, esses setores mais atrasados de direita do Congresso se aliaram a um presidente de extrema-direita no país, e esse presidente franqueou a essa gente o orçamento público, inclusive pelo mecanismo conhecido aqui no Brasil como emenda de relator ou orçamento secreto, em que ampliou fortemente a influência desses parlamentares em suas bases eleitorais, enviando para lá recursos que foram obtidos em troca de votos a favor de pautas conservadoras e de direita desse governo. Eu fico intrigado, e muita gente também pergunta como é que o Brasil consegue a façanha de eleger um líder sindical, um líder operário, um presidente de esquerda que se declara socialista, mas não consegue formar uma maioria progressista no parlamento. Qual é essa mágica? O que resulta, inclusive, num desequilíbrio, né? Porque o presidente Lula tentou muitas vezes avançar, por exemplo, na reforma fiscal e nunca teve êxito. A política tributária no Brasil é altamente elitista. Quer dizer, é uma condição imposta pelo parlamento a um presidente de esquerda. Como é que você explica tudo isso? Pois é, na verdade, Pedro, são 2 aspectos. Um é o aspecto cultural, em que no Brasil há uma influência muito grande na eleição nacional das lideranças locais, das prefeituras, dos estados, etc. E a segunda decorre do nosso desenho eleitoral, porque o nosso sistema partidário para a eleição da Câmara é um sistema proporcional de lista aberta. Isso significa que você, em lugar de votar numa ideia, num programa, você vota em pessoas. E o voto de uma pessoa transfere para outra. E até recentemente, no Brasil, era permitido a figura da coligação, que era 2 partidos, mesmo pensando diametralmente oposto, poderiam se unir numa eleição para somar votos e eleger o maior número de cadeiras, né? E isso era uma tragédia. A esquerda deu muitas cadeiras para a direita, transferindo votos nessa coligação, né? Isso foi eliminado, se permitiu uma figura mais interessante, que é a figura da federação partidária, em que só se coligam, porque tem que ficar junto durante 4 anos, partido com identidade programática e ideológica. Isso é mais honesto, porque o eleitor, se ele optou por alguém de direita, ele elege alguém de direita e esse voto não vai para a esquerda. O mesmo vale para a esquerda. E o que ocorreu reiteradamente no Brasil foi a esquerda transferindo voto para a direita. Então, tudo indica que nessa eleição haverá um crescimento da esquerda, mas esse crescimento não será suficiente para superar o centrão, essas forças conservadoras. Elas ainda vão continuar majoritárias. Agora, se elegermos um presidente de esquerda, aí isso vai equilibrar um pouco, porque essas forças de direita, lá dentro tem gente que dá para dialogar, né? E aí é possível trazer um certo equilíbrio. Agora, se for reeleito o Bolsonaro, aí o desmonte do Estado brasileiro vai ser concluído no próximo mandato, né? Então, como é que se corrige isso? A forma de corrigir isso era estabelecer um sistema de lista fechada e bloqueada, em que o partido estabelece na convenção quais são os seus candidatos, uma ordem previamente definida, e aí o número de votos que ele obtiver e aqueles votos, as vagas que garantirem, serão eleitos aqueles que estão na lista. Então, você passa a votar em ideias. E é possível também, num sistema de lista fechada e bloqueada,
você estabelecer um sistema de alternância de gênero ou das minorias sociais, de tal modo que você torne o Congresso o mais representativo possível. Então, por exemplo, um estado em que você elege 6 parlamentares de esquerda, você poderia aí perfeitamente colocar dois brancos, 2 negros, 2 mulheres, enfim, alternar de tal modo que essa multiplicidade cultural, essa diversidade cultural, se fizesse representar no parlamento brasileiro. Né? E, lamentavelmente, o parlamento brasileiro é eminentemente branco, né? De pessoas ricas, de alta escolaridade, e, com algumas exceções, com participação das chamadas minorias sociais. Então, a mudança nisso passa necessariamente por educação física, cívica, educação política, mas também por mudança na legislação eleitoral e partidária, ou seja, mudança cultural, mudança na legislação. Aí nós temos um problema grave, que não é só do parlamento, mas é da sociedade brasileira, que não conseguiu a democratização dos meios de comunicação para fazer elevação cultural, política do povo brasileiro. Resulta que, em 513 deputados, há apenas 3 camponeses, né? Uma minoria de negros. Quer dizer, quando a sociedade brasileira ela tem uma composição étnica completamente diferente. Agora, há uma marcada predominância dos grandes interesses financeiros sobre a forma de atuar, seja do Centrão, seja naquilo que vem sendo aprovado, privilegiando o setor financeiro. Você identificaria as causas desse privilégio? Sem dúvida. No Brasil, o financiamento de campanha já foi privado, financiado por pessoas jurídicas, por empresa, e atualmente é financiado por recurso do orçamento e por recurso de contribuição de pessoa física. Mas, mesmo assim, há um desequilíbrio muito grande, porque em ano eleitoral, vários dirigentes de empresa ampliam a sua participação nos lucros e dividendos, exatamente no ano da eleição, para descarregar nas campanhas eleitorais. Né? Então, o sujeito pode doar até 10% da receita líquida dele a esse título no ano anterior, ou seja, da renda dele no ano anterior. Então, o parlamentar recebe o candidato recebe uma parcela do fundo eleitoral e outras parcelas vêm de doações de pessoas físicas. E aí o setor financeiro, em particular, mas também o agronegócio, né, escolhe pessoas que são identificadas com o seu ideário para financiar. E aí abre muito espaço nos meios de comunicação, de um modo geral, de tal modo que há uma captura dos espaços todos para que essas pessoas são identificadas com essas ideias liberais, fiscalistas, no sentido de que o Estado deve ser mínimo e a participação do pobre no orçamento seja a menor possível, né? E que não se tribute a grande fortuna, a grande herança, a grande propriedade, etc. Né? Então, tudo isso é feito desse modo. E cada eleição, o setor empresarial, que no passado fazia opção por ter representante, está se fazendo representar diretamente, quer dizer, são os próprios empresários, os próprios agropecuaristas que se candidatam. E no Brasil eles se organizaram em torno de bancadas informais por cima dos partidos, né, que tem um peso muito grande. Então, você tem a bancada do agronegócio, que é uma bancada muito poderosa, que ela opera com muito recurso, né, de financiamento empresarial. Então, o sujeito lá tem pareceres dos principais juristas do país para defender as suas teses, tem espaço nos meios de comunicação, né? Tem, portanto, muitos recursos e, portanto, essa disputa ela é muito assimétrica. A minha avaliação é que a eleição deveria ser financiada exclusivamente pelo orçamento público, com igualdade de condições para todos os candidatos, tanto do ponto de vista do montante de recursos, quanto do espaço no rádio e na televisão para defender suas ideias. Mas, do jeito que é hoje, é possível priorizar, tanto com recursos quanto com espaço,
aqueles mais identificados com o mercado. O que está havendo no Brasil, celeremente, é uma apropriação dos espaços públicos pela iniciativa privada, pelo mercado. Muito bem, nós estamos aqui dialogando com o consultor político, ex-diretor técnico de IAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto Queiroz, falando sobre projeções do que poderá vir a ser a composição do Congresso Nacional depois dessas eleições. Voltamos já já com Latitude Brasil. Latitude Brasil hoje está conversando com Antônio Augusto de Queiroz, consultor político, ex-diretor técnico do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, sobre as eleições proporcionais e também as eleições majoritárias para o Congresso, né, para o Senado, que são majoritárias, e para a Câmara Federal. Isso tudo vem cercado de muitas interrogações e o Antônio Augusto está nos explicando o funcionamento das regras eleitorais no Brasil. Uma coisa que chama atenção, Antônio Augusto, é que no final da ditadura, logo depois, o Brasil elegeu uma constituinte, não foi propriamente uma constituinte exclusiva, mas se escreveu uma nova Carta Constitucional com uma tendência bastante progressista, nacionalista, de indicações de respeito aos direitos sociais, e rapidamente essa tendência se inverteu para uma lógica imposta, inclusive, pelo controle do Congresso por setores privativistas, conservadores, grandes capitalistas, para uma lógica completamente contrária àquela tendência que se verificou na Constituição de 88. Como é que você explicaria essa cambalhota política em breve período que houve no Brasil? Nós, no período constituinte, estávamos saindo de um período de ausência completa de liberdade, de muita repressão sobre as organizações sociais, censura à imprensa, a ausência de acesso a bens e serviços por parte do Estado. E, então, aquela Constituinte foi uma espécie de libertação em que se aprovou uma série de avanços sociais, e aí sim pode-se dizer que, a partir dali, o Brasil passou a ser um país civilizado, com um salário mínimo nacionalmente unificado, com todo cidadão com direito a acesso à educação e à saúde. Antes, a saúde era limitada, a saúde pública era limitada apenas àqueles que tinham carteira assinada, né? Então, nós fizemos de lá para cá um colchão de proteção social, programas fundamentais que respondem pela paz social no Brasil. A nossa Seguridade Social, que inclui previdência, assistência e saúde, é sem paralelo no mundo, né? A quantidade de benefícios assistenciais e previdenciários que se paga no Brasil, se incluirmos o Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, ultrapassa 50 milhões de pessoas que recebem diretamente do Estado, sem intermediário, um valor mensal. Então, você incluindo aposentadoria, benefício de prestação continuada, que é o BPC, para idoso e deficiente, e o auxílio Bolsa Família passa de 50 milhões, de modo que é uma conquista muito importante. E aí, manter esse estado de bem-estar social custa dinheiro. E o financiamento disso vem de tributos.
E o setor empresarial estava percebendo que a carga tributária brasileira estava subindo, embora ele seja o que menos pague, porque no Brasil a tributação se dá de modo indireto, ela se dá sobre o consumo e não sobre a renda, sobre os ganhos financeiros, etc., sobre o grande patrimônio, as grandes fortunas, etc. De modo que, incomodados com esse aumento e com essa cada vez maior participação dos mais pobres no orçamento, esse setor conservador, reacionário de mercado, resolveu adotar o ideário neoliberal, né, que consiste em reduzir a presença do Estado na prestação de bens e serviços, né, portanto, começaram a fazer mudanças na lógica de desregulamentar direitos e regulamentar restrições. Ou seja, o que está na lei para beneficiar é retirado, beneficiar principalmente os mais pobres, e o que vem para restringir ou impedir que esse direito aconteça se explicita na lei. O exemplo dessa emenda constitucional do teto de gasto é explícito nessa direção. Proíbe-se a ampliação do gasto público, mesmo que haja um aumento substantivo de receita do Estado. E esse aumento de receita vai ser canalizado para pagamento dos credores. Então, foi o sistema financeiro que criou essa lógica de impedir a ampliação dos mais pobres no orçamento para que sobrasse dinheiro para que o governo honrasse os compromissos com esse sistema que empresta dinheiro aos governos, etc. Então, essa é a lógica perversa que foi adotada. Num primeiro momento, se enfraqueceu as entidades sindicais, se tirando as fontes de custeio delas, né? Na sequência, vem-se a retirada de próprio direito trabalhista, então os sindicatos se enfraquecem, né? Há uma pressão sobre as ONGs, as organizações do terceiro setor, impedindo que elas tenham acesso a recursos do orçamento público, e, portanto, aquelas forças da sociedade com a identidade mais humanitária, mais solidária, com a visão coletiva, são excluídas aos poucos do orçamento. E aí se estabelece uma relação puramente de mercado, em que só tem espaço o pessoal que está diretamente ligado a isso, né? Então, é um padrão difícil de romper. Vamos supor, por hipótese, que o presidente Lula, com a sua carta programática fortemente social e de protagonismo do Estado, venha a ser eleito. E, ao mesmo tempo, que a maioria do Congresso seja novamente conservadora, com o papel do centrão travando tudo. Ou seja, nós já vivemos a experiência com a presidenta Dilma. É claro que ela tinha um estilo muito diferente do presidente Lula, que vem de negociações no sindicato, com as massas, uma vinculação à sua origem, inclusive, e a presidenta Dilma não vinha de uma experiência nem parlamentar, nem sindical. As suas qualidades são outras, mas ela não tinha essa experiência. O que poderia acontecer de diferente? Porque, no caso da presidenta Dilma, praticamente o Congresso não deixou ela governar. E o Lula? Como é que ele vai fazer? O que ele pode fazer? O que você imagina? O Lula é essencialmente um animal político, um sujeito que foi forjado nos movimentos sociais e, portanto, sabe exatamente medir a correlação de forças, sabe quando é que dá para avançar e quando é preciso compor em determinadas circunstâncias até acumular forças para vencer a batalha. A Dilma não, a Dilma tinha uma coisa de ir para cima e ela brigou muito com setores do Congresso desnecessariamente, quer dizer, não precisava ir para um enfrentamento como ela foi e poderia, mediante negociação, ter facilitado isso. Como havia uma pressão de mercado contra a ideia dela, que era uma ideia de uma forte regulação do Estado sobre o setor privado, inclusive sobre margem de retorno, sobre gestão, etc., ela já tinha um adversário muito forte no setor privado, né? Como ela, em certa medida, contribuiu para hostilizar o setor político e ele foi acolhido, vamos dizer assim, pelo setor empresarial, o fato é que, quando se soma as duas forças, a política de um lado e o mercado de outro, se sobrepõe a qualquer governo, por mais forte que seja esse governo, né? Então, o que o Lula vai fazer,
de qualquer maneira, a eleição do Lula vai ser vai ser muito importante para o Brasil, porque a primeira coisa que se garante é que se estanque esse processo de desmonte do Estado brasileiro. Isso já é uma coisa importante. Aí se faz uma transição de recuperando gradualmente, de acordo com a correlação de forças, aquilo que foi suprimido ou retirado. Mas o fato é que você estanca. Agora, se não houver eleição, é uma tragédia, porque o governo vai fazer com que o Estado se aproprie completamente do orçamento público, dos instrumentos de gestão, e aí é um retrocesso que vai ser muito difícil no futuro reverter, né? Então, a eleição do presidente Lula é uma necessidade, né, para a sobrevivência daqueles mais pobres, para que tenham oportunidade, para que os programas sejam mantidos. Felizmente, no Brasil, existem algumas políticas, Roberto, que são políticas nacionais, não são apenas do governo federal. Então, por exemplo, o SUS é uma política pública nacional, então tem a participação dos governadores, dos prefeitos, por isso que eles não SUS. A assistência o Fundo Rural, social, por exemplo, o Fundo Rural, que vem lá da ditadura, incorporou milhões a uma renda mínima, né? Exatamente. Campesino. Né? Exatamente. Então, você tem, por exemplo, a questão dos recursos hídricos, tem a participação dos estados e municípios, então foi uma política que foi preservada. A assistência social, que também tem a participação, foi preservada. Então, essas políticas nacionais são preservadas. E aí, uma eventual volta do Lula fará com que se amplie o escopo de políticas nacionais com a participação de estados e municípios, de tal modo que, se o Brasil tiver a infelicidade de novo de eleger alguém com o perfil de Bolsonaro, os outros entes federativos conseguem dar um mínimo de equilíbrio nessa relação e impede que ele promova o desmonte geral e restrito das políticas públicas brasileiras e do Estado brasileiro. Muito bem. Antônio Augusto de Queiroz, eu queria lhe agradecer muito por sua participação aqui no Latitude Brasil, consultor político dos mais renovados, muito respeitado nesse ambiente todo da identificação e da análise política parlamentar, e as portas estarão sempre abertas para você aqui no Latitude Brasil por Telesur. Muito obrigado, Beto. Um grande abraço. Muito obrigado, então, a vocês que nos acompanharam. Na semana que vem estaremos de volta, mais uma vez, com Latitude Brasil, buscando decifrar os enigmas desse gigante do Sul, o Brasil. Aquele abraço. Tchau.